A entrevista se dá por iniciada. Douglas, vamos começar do zero, tá ok? Ok. Explica pra gente, quem é Douglas Martins? Bom, meu nome é Douglas Martins, eu sou santista, advogado, jornalista, mestre em Direito e doutor em Filosofia e professor universitário. Você dá aula aqui em Santos? Dei aula em Brasília, tive na atividade docente em Brasília e agora participo de um grupo de pesquisas na PUC São Paulo. E milita no Partido dos Trabalhadores já há quanto tempo? Há uns 20 anos. E para deixar você mais familiarizado com a cidade de Santos, Santista de qual bairro? Bom, eu sou santista nascido no Marapé, virei o finalzinho da minha infância. Eu comecei a minha juventude ali no Campo Grande mesmo, depois morei na Encruzilhada, né? E depois voltei para o Marapé. Então, é menino da ilha mesmo, né? Morei em vários lugares nessa cidade, fiz muitas amizades nessa cidade. Tem uma larga história pelas ruas da nossa cidade. E o que faz Douglas acreditar que o PT pode voltar ao poder na cidade de Santos, depois de ter de ter deixado a sua marca no final dos anos 80, com a ex-prefeita Thelma de Souza, com seu sucessor, Davi Capistrano, e a Thelma, mesmo depois que ela saiu da prefeitura, ela sempre disputou os outros pleitos, sempre com bastante afinco, sempre se colocando ali na segunda posição, quando perdeu por pouco, né? Quando também tivemos a saudosa Maria Lúcia Prandi, também disputou com veemência. O que faz acreditar que o PT ainda tem o que dar para a população santista? Bom, na verdade, Valentina, o Partido dos Trabalhadores ele é responsável pelos dois governos, Thelma de Souza e o seu sucessor, Davi Capistrano, que mais colocaram as políticas públicas a favor da sociedade, a favor, inclusive, daqueles setores da sociedade mais vulnerabilizados. O que faz com que a gente entenda a necessidade do retorno do Partido dos Trabalhadores à administração da cidade é a necessidade do retorno dessas políticas, que foram abandonadas. E hoje a cidade paga caro por isso. Nós temos aqui, eu posso dar um exemplo rápido aqui na nossa entrevista. Na época da Thelma, houve uma tentativa de alteração profunda na administração do Porto com demissões em massa. Ela não teve dúvida, ela colocou a administração na defesa desses interesses e de uma maneira vitoriosa. Conseguiu salvar aqueles empregos e conseguiu prosseguir com a Codesp dentro do território do município, produzindo como sempre foi. Porque havia a tentativa de se implementar um modelo que desempregava. Hoje, nós temos uma situação. O Santos está sofrendo uma espécie de intervenção federal através da Codesp, com a rearticulação do plano de desenvolvimento e zoneamento do porto, que altera profundamente a organização do porto em desfavor dos trabalhadores. Vai desempregar muito, mas a gente não vê nenhuma intervenção decisiva do município a favor da cidade, né, nem dos trabalhadores portuários, para que o porto seja um fator de desenvolvimento local. Bem, Douglas, você acha então que o Santista hoje ele perdeu essa identidade, essa interação do Porto? Quando você fala ao trabalhador de Cubatão, você lembra do polo industrial. Quando você fala do trabalhador Santista, você lembra da Estiva, você tem todo o histórico. Na sua opinião, então, tem como resgatar essa identidade de empregabilidade Santista-Porto? Tem. Na verdade, é assim, a sociedade precisa entender que a política está errada, né? E, em primeiro lugar, a gente precisa sair dessa lógica de criminalização da política, confundindo os desvios políticos, os desvios dessa ou daquela gestão, ou de conduta desse ou daquele gestor, com a política em si. Não há sociedade humana sem política. A política é uma invenção humana para que a gente possa conviver, levando em consideração as necessidades coletivas.
Então, a gente precisa primeiro resgatar a política, a dignidade da política como um instrumento de condução coletiva e de condução coletiva pelos interesses coletivos, interesses maiores. A partir desse momento, você precisa discutir qual é a orientação política a ser adotada. Essa que nós vivemos não é. Essa desemprega, essa privatiza, essa sucateia, de certa maneira, a cidade com políticas de simples abandono. Nós estamos falando, por exemplo, de Cubatão também, né? Basta você passar pelo Parque Industrial para constatar o que eu estou falando. Mas isso não é uma particularidade de Cubatão. Santos também está assim. Venha para o Santos de Santos para você ver o que é isso aqui. E agora, com essa política que está se adotando de privatização e abandono do desenvolvimento, e, portanto, sem nenhum papel relevante da direção política local nos rumos desse desenvolvimento, a gente vai sofrer as consequências. Então, não é só que o santista precisa reencontrar o seu interesse para a política. Não é só isso. É que, se ele não reencontrar esse interesse pela política, ele não vai encontrar nenhum caminho, nenhuma perspectiva social razoável para a vida dele. Essa é que é a questão. Bem, Douglas, e quando você fala dessa questão social, uma identidade para ser seguida, aquilo que o que nos identificamos, até para passar essa identificação para as próximas gerações que estão por vir, nossos filhos, netos, enfim, a identidade, ela está perdida na cidade de Santos? Ficou difícil das pessoas se encontrarem, mudou-se muito a questão cultural. Você, por exemplo, que atuou na Secretaria de Igualdade Racial, se eu não me engano, né? Foi secretário dos governos na esfera federal. Como trazer esses valores para que isso não se perca dentro da sociedade santista? Não são as instituições que criam o ser humano, é o ser humano que cria as instituições. Às vezes a gente perde essa noção. Essa que é uma afirmação tão fundamental, que parece inclusive truísta, ela é necessária para a gente entender qual é o começo do caminho. Se você não entende que esse é o começo do caminho, você vai causar muitos danos à frente da administração pública. Então, embora essa seja uma afirmação bastante elementar, ela é absolutamente necessária nesse momento. São os seres humanos que criam as suas instituições. E, depois disso, é preciso afirmar que nenhuma instituição vai nos servir se ela não serviu aos seres humanos. Se eu instituo um instrumento, uma política que desumanize, na verdade, eu estou fazendo um instrumento, uma política que desorganiza a sociedade em desfavor do ser humano. As políticas sociais são isso. Quando você propõe discutir políticas públicas humanizadas, a primeira coisa que você constata é que os seres humanos são distintos. Eles não são iguais. Eles não são robôs. Eles não são um padrão. E se você faz uma política universal e diz que essa política é para todo mundo, sem levar em consideração a diversidade humana, na verdade você está fazendo uma política para uma parte, dizendo que é para todos. Então, conclua. A política que nós adotamos na Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial para a Presidência da República tinha isso por princípio. Isso aqui se traduz também no campo socioeconômico, de maneira geral. Se você fala Santos, a primeira cidade para se viver, bom, você deve estar localizado num ponto em que você pode falar isso. Mas se você estiver no dique, se você estiver no centro degradado, se você estiver no Paquetá, se você estiver nos morros correndo perigo de vida em época de chuva, não é a primeira cidade para se viver, mas precisa ser. Douglas, vamos lá. Você citou 3 pontos da cidade aí, que não é nem a região intermediária, nem a orla, digamos assim, que seriam as regiões mais abastadas da cidade. Você citou o Paquetá. O Paquetá ele sofreu há muitos anos com a questão dos cortiços, das moradias. Você também falou a questão do dique, lá do Jardim Rádio Clube. Ali tem tanto o problema de enchentes, como a questão da mobilidade urbana, como também a própria habitação também. E os morros, tem toda aquela questão da logística, né? Tem morros em Santos que você só sobe de escada, né? Eu queria que você apontasse como solucionar esses principais problemas desses bairros de Santos que você citou, que já ocorrem há bastante tempo, de uma forma um tanto que
não a longo prazo, mas a médio prazo. De curto a médio prazo. De curto prazo, por exemplo, eu vamos cito começar ali... pelo Paquetá, por exemplo, vai. No Na região Paquetá, central. habitação social. Tem que ter investimento em habitação social. Existem muitos imóveis desocupados, degradados, porque não tem política urbana com os equipamentos próprios, né, da urbanidade funcionando ali. Você tem uma concentração de população de rua, você não tem distribuição de renda ali. Então, para aquela região, você tem que ter políticas públicas de distribuição de renda, necessariamente com contrapartida, que é o que se faz em muitos municípios. Cito aqui Maricá como um exemplo bastante efusivo da eficiência dessa política. Então, O que você coloca como contrapartida? Primeiro, permanência nas unidades escolares. Segundo, participação de atividades produtivas que se organizam em cooperativas, por exemplo. A gente tem a economia solidária, que hoje tem uma excelente orientação e organização para isso, né? Ao mesmo tempo, você tem que revitalizar aquelas áreas. Se você for a um Paquetá, você vai ver que ali tem um equipamento público belíssimo. Aquele ponto de embarque e desembarque das catraias ali. O prédio do mercado municipal é um prédio histórico, de valor arquitetônico e paisagístico, digamos assim, naquela área, né? Valor urbano. Até o próprio cemitério do Paquetá, digamos assim, com histórias, lendas urbanas. Exatamente. Você tem equipamentos urbanos ali que a cidade precisa preservar. Contam a história da própria cidade. Então, ali, imediatamente, você tem que ter a conexão entre política de redistribuição de renda e inserção social. É o Estado que faz isso. É o município que faz isso. Eu costumo dizer que Santos são 4 cidades, né? Do centro para frente é uma, a Zona Noroeste é uma, a região do Caruaru, a área continental do outro lado do estuário é outra, e os Morros, que é uma cidade que todo mundo brinca que é a cidade alta, né? Até porque a cultura de quem mora no morro, devido toda a geografia e oportunidade que o morro proporciona para quem mora lá, ela é diferente. Como melhorar a vida daquelas pessoas, como deixar o morro mais interativo com a cidade de Santos? Você mesmo cita a realidade de uma cidade que desenhou a sua percepção, primeiro, quero dizer que ela está correta, ela mostra assimetrias. Então, se ela mostra assimetrias, as políticas que você vai conduzir para enfrentar essa realidade, elas têm que dar conta dessas assimetrias. Elas não podem ser iguais para todos os lugares. Elas têm que ter uma maior ênfase no lugar onde a vulnerabilidade social é maior e ser compensada com uma menor ênfase para a vulnerabilidade social onde ela é menor. Então, isso você faz considerando a localidade com a sua realidade local, com a sua realidade específica, com a sua realidade própria. E é isso que se faz quando você formula políticas públicas e traz a cidade real para o orçamento. Por que eu ressalto aqui real? Se você for ver o contrato entre a Prefeitura de Santos, por exemplo, e a Sabesp, ali está dito que 100% do saneamento público está coberto. Isso é uma ficção para o DIC. Se você colocar a questão da habitabilidade com vários imóveis sociais, com vários imóveis vazios no centro de Santos, você tem que ter uma política de habitação social para aquela área. É claro que isso não é uma necessidade para a Ponta da Praia e para o Boqueirão, mas para o Paquetá é. Então, ao mesmo tempo, você tem que ter alguma política de revitalização do comércio local. Tem que ser interessante para o pequeno comerciante local ter o seu comércio localizado no centro de Santos. Douglas, deixa eu te falar uma coisa. Falando do morro, de uma forma específica, a sua colocação sobre o centro da cidade, que tem que habitar aqueles imóveis, toda a questão da Zona Noroeste, mas e os morros? Que é uma região que é bem povoada, mora muita gente lá em cima, mas muita gente mesmo, é uma cidade à parte, né?
E eu gostaria de saber como melhorar a locomoção daquelas pessoas. Porque eu fico imaginando uma senhora de cadeira de roda que tem que descer aquilo tudo. Para o que melhorar isso? A logística do morro, a logística de mobilidade urbana para quem mora lá em cima. Eu queria que você apontasse algo que poderia ser feito em prol disso. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui concreto. Você conhece o Monte Serra? Sim. Muito gostoso quando você chega lá em cima. Você sabe que tem ali um transporte tradicional, turístico, para subir o morro, que é o famoso bondinho do Monte Serra. Correto? Sim. Correto. Você sabe que ele serve, em princípio, para o transporte turístico, né? Ele tem, na verdade, uma cota para transporte do morro, mas você não tem uma dos moradores do morro, dos moradores locais, mas essa política é uma política que tem a intervenção dos donos daquele equipamento. Pois bem, você sabe o que é uma escada hidráulica? Ela deve puxar eu tô apenas tentando ligar uma palavra a outra. Seria algo para impulsionar a pessoa. Sim. Eu compro uma geladeira. Moro lá no Monte Serra. Como é que eu faço para fazer a geladeira chegar lá? Subir nas costas da escadaria não dá, né? Então, mas você vai ter que subir. Agora, é concebível que você viva numa cidade como Santos, cuja reivindicação histórica desses moradores seja a escada hidráulica e até hoje não haja isso? Você escuta falar desse pedido histórica deles. Você escuta esse pedido da escada hidráulica até desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Se você for ao Morro do Monte Serra, pergunte lá o que é uma escada hidráulica. Porque se eu perguntar, por exemplo, no Embaré, a pessoa vai dizer, não faço a menor ideia do que seja. Mas se você perguntar no Monte Serra, a pessoa fala assim, é a da maior urgência, minha vida é um inferno sem escada hidráulica. Não consigo comprar nada, porque se eu comprar, eu tenho que contratar um conjunto de carregadores para chegar até a minha casa. Essa é uma realidade específica. Vou te falar de uma outra questão específica aqui em Santos. A administração local passou a utilizar, de maneira banal, as medidas compensatórias para os impactos de vizinhança, porque quando você constrói torres, como foram construídas aqui em Santos, a partir do aquecimento, né, do mercado imobiliário, você causa impacto na vizinhança. Diz a legislação própria que você tem que compensar esses impactos com medidas de caráter até indenizatório. Pois bem, essas medidas, elas são, inclusive, em termos econômicos, financeiros, significativas. Agora, você pode pegar a compensação por conta do impacto de vizinhança e fazer uma grande obra cosmética na cidade e não fazer nada nos morros. Que tem, por exemplo, todo ano sofrido com a insegurança de se vai sobreviver ou não diante de uma chuva torrencial. Então, a cidade partida a qual eu me refiro é essa. Porque tanto morador de um bairro da Orla, quanto morador do bairro do centro, do morro ou da própria região das palafitas, ele tem que pensar a cidade como um todo. Agora, se o administrador público não o estimula a pensar a cidade como um todo, é evidente que ele não vai pensar a cidade como um todo. Então, o que nós temos até agora é uma administração que estimula essa política da cidade partida e mantém grande parte da população de Santos na invisibilidade. Mas isso não é só um problema dos que estão na invisibilidade. Esse é o problema dos que também são visíveis. Vou te dar um outro exemplo. O Porto, a gente falava um pouco antes, com o redesenho que está sofrendo, vai causar muito mais poluição na ponta da praia. Ali moram famílias de poder aquisitivo melhor, se você considerar aquela área perto da Orla.
Sabe o que acontece? Apesar do poder aquisitivo melhor, aquelas pessoas vão respirar poluição como quaisquer outras. Porque se os silos para movimentação de grãos forem mesmo instalados na ponta da praia, como o governo federal quer, com o silêncio cúmplice da administração pública local atual, quem vai sofrer é o munícipe que mora ali no bairro da Aparecida e da Ponta da Praia. E vai sofrer muito e permanentemente. Agora, com essas medidas de compensação dos recursos de vizinhança, não se aplica nada em defesa da população nessas necessidades básicas às quais eu me referi. E, por último, quero te dizer que outro encaminhamento que vinha sendo dado, inadequado, totalmente inadequado, para recursos vindos de impactos de vizinhança, para obras de urgência e utilidade duvidosa nessa cidade, era o tal do novo quebra-mar, que ia ser inaugurado antes da eleição. Se permitiu que no Sítio das Neves, na área continental, se instalasse uma usina de incineração de lixo condenada por todos os ambientalistas aqui locais. No entanto, se impediu que houvesse audiência pública e, com base nessa ocultação, esse dinheiro já ia pagar essa reforma. Quem parou essa reforma? O Ministério Público, que levou até o conhecimento do Poder Judiciário que Santos sequer tinha conhecimento de que era para lá que iria o dinheiro daquela obra de incineração da usina de lixo que ele, santista, condenava. Então, apenas você se referir em termos gerais à política não resolve. Você precisa levar ao conhecimento da sociedade que ela, através da omissão, está sendo vitimada por políticas que ela nem sonha que são em desfavor dela. Estou te dando aqui 4 rápidos exemplos das razões pelas quais a política precisa mudar urgentemente nessa cidade de Santos. Outra questão que eu queria te perguntar, às vezes a gente fica falando, né, falamos de morros, o noroeste, centros, o centro, o Paquetá. A zona intermediária e a da Orla não tem problemas? Tem, porque quem é da Baixada sabe. A gente sabe o tanto que o Santos sofre com as enchentes, principalmente aliás, não só as enchentes e também as ressacas que invadem os bairros mais próximos da Orla. Alguns canais transbordam em dias de muita chuva, e aí acontece algo que não é legal de ver, como foi tem que batizar de Águas de Março da Baixada, né? O último ocorrido. Como fazer para evitar catástrofes daquela? Como drenar uma chuva forte daquela para que as regiões mais próximas da praia não sofram com inundações e ressacas, o Douglas? Em primeiro lugar, a gente tem que rever todo o sistema de saneamento de Santos. Não é porque você tem galerias já construídas há muito tempo que esse sistema de saneamento funciona perfeitamente para a realidade de hoje. Você tem uma superhabitação, uma verticalização discriminada na cidade de Santos e uma sobrecarga de todo esse sistema hidráulico. A gente ouviu recentemente, eu sou jornalista assim como você, especialistas nesse assunto que disseram o seguinte: a sobrecarga a qual esse sistema está submetido já exige uma nova reformulação dele. Você tem a reforma da Ponta da Praia com uma elevação das cotas de nível lá. Então, isso é para a água não entrar por lá. Por onde ela está entrando? Você sabe que na última chuva, nesse ciclone que nós vivemos aí no começo do mês, né? Isso. Veio água aqui, por exemplo, por Gonzaga, até em lugares que não tinham vindo antes. Será que isso tem alguma coisa a ver com a subida da cota de nível lá na Ponta da Praia? Outra coisa, nós temos uma grande obra que também tem problemas de escoamento para o saneamento que está sendo realizado na entrada da cidade. Aqueles bairros ali, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga, estão sofrendo com alagamentos que antes não tinham. Tu acha que isso se deve à obra da entrada de Santos? Faltou uma melhor fiscalização, uma vistoria ambiental para ver os impactos que isso iria causar? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Mas o problema aí não é apenas técnico, o problema é político.
porque você não ouve a cidade suficientemente. O que adianta você construir uma escola monumental na saída do túnel, dizer que aquilo ali é escola integral, quando a rede escolar não tem equipamentos que deem conta do ensino integral e do ensino em tempo integral no município? Aquilo é uma obra de propaganda. Aquilo é uma escola, se você for lá ver as instalações, é evidente, é uma escola nova, mas ela está concentrada no único ponto. E ela tem muito mais a função de outdoor do que de escola propriamente dita. Começando pelo nome, que não é muito republicano, né? Mas se você considerar que isso é uma rede e que essa rede tem que ter funcionalidade de acordo com as necessidades locais, que você tem que pensar que pouco adianta você ter uma escola na Babesca, num ponto da cidade, com 10 a 15 escolas onde você não tem papel para enxugar a mão. Quem faz isso é a política. Quem dirige isso é a política. E não acho, quero ser muito sincero com você, que nenhum político individual tenha, por mais virtude que ele detenha na sua personalidade, tenha a capacidade de levar a política decente e adequadamente, né, na direção certa, sem ouvir a sociedade, permanentemente e em fóruns adequados. Lembro, a política que se adotou para a reforma do novo quebra-mar parou porque a sociedade não foi ouvida. Se a sociedade fosse adequadamente ouvida, talvez ela não concordasse com a obra da Ponta da Praia do jeito que ela foi feita, nem mesmo com a obra da escola na saída do túnel do jeito que ela foi feita. Isso aqui que eu estou dizendo para você é uma qualidade política da qual nós todos nos ressentimos. E quando você não tem isso disponível, quando você não tem esse exercício permanentemente, você cai facilmente nas armadilhas da criminalização da política e daqueles que manipulam as redes sociais com notícias falsas para, de certa maneira, modular o seu humor em desfavor de você mesmo. Bem, Douglas, nós vamos chegando aqui já a 29 minutos de entrevista. Quando o papo flui, realmente os minutos passam, que a gente mal presta atenção, mas eu quero dizer que foi bastante produtiva a entrevista com você, tá? O nosso programa está sempre de portas abertas para quando você quiser conversar com a gente. Você tem 1 minuto para suas considerações finais. Não, minhas considerações finais dão conta da importância de veículos como esse. Antes de qualquer coisa, nós vamos ter a oportunidade de discutir o programa político no seu detalhe, mas eu quero, nesse momento, ressaltar contigo que, para discutir o programa político no seu detalhe, você tem que ter meios em que esse programa possa ser discutido. Então, reconheço no teu programa, reconheço nessa entrevista, um esforço no sentido de que a gente tenha meios para isso. Então, eu que agradeço participar dessa entrevista com você. Até quero te dizer que espero participar de outras, porque e a opinião da diversidade não flui da maneira, ou pelo menos na intensidade que deveria. Então, essas são minhas palavras de agradecimento ao teu convite. E com as palavras do Douglas Martins, encerramos mais um Embaixada Brasil, mais uma live da Folha de Cubatão. Pessoal que acompanhou a gente, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Douglas. Tchau. Eu agradeço. Um abraço. Tchau, Obrigado. querido. Valeu.